Você que trouxe a Bíblia, aleluia. Abra conosco Romanos, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 14. Romanos 13, do versículo 11 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Aleluia. Podei vos assentar? Aleluia. O que nós queremos falar hoje, irmãos, é sobre vigilância. Nesse texto que nós lemos, nesses versículos, o apóstolo Paulo, ele traz para nós uma orientação, ele traz para nós uma exortação para nós cristãos. Quando ele diz conhecendo o tempo, aí talvez você esteja pensando assim, mas que tempo é esse? Não é o tempo quando nós olhamos, falamos que vai chover, que vai dar sol, que vai fazer frio, que vai fazer calor, não. Este tempo que o apóstolo Paulo fala para nós é acerca do tempo dos acontecimentos que estão evidenciando a volta de Jesus. Porque todos nós sabemos que nós estamos bem próximos da volta de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele dá essa orientação que é hora de despertarmos do sono espiritual. Porque se nós analisarmos, hoje tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão dormindo o sono espiritual. Eles não estão conhecendo o tempo, eles não estão discernindo o tempo, eles não estão atentos ao tempo que está mostrando, que está revelando que Jesus está voltando. Quando Jesus esteve aqui na terra, como homem, onde ele veio cumprir a missão que Deus determinou para ele. Ele veio cumprir o plano perfeito elaborado por Deus, que deu Jesus para nos resgatar novamente para ele, porque o homem havia se afastado de Deus, então Jesus veio para religar o homem a Deus. E quando o Senhor Jesus voltar para o Pai, ele fez uma promessa para nós, que está registrado lá em João 14, versículo 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa foi a promessa que o Senhor Jesus fez para nós, quando Ele retornou para o Pai, a vós cumprir aquilo que Deus determinou, que foi a morte na cruz, para nos levar de volta a Deus. E
Quando o Senhor Jesus ainda estava aqui no seu ministério, em conversa com os discípulos, né, lá está registrado, lá em Mateus 24, é um texto bastante conhecido, que todos nós conhecemos. Quando Jesus estava conversando com os discípulos, após sair do templo, os discípulos estavam mostrando, né? Olha lá, vamos conferir ali. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu, disse-lhes: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então isso aí é Jesus conversando com os discípulos. Os discípulos perguntaram para ele que sinais haveriam, que mostrariam a sua segunda vinda. Então a orientação que Jesus fez para eles: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque logo a seguir ali, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então aqui Jesus fala para os discípulos o que iria acontecer, o que começaria a acontecer, que era um alerta de que estava chegando o momento de Jesus retornar para cumprir a promessa que ele fez lá em João 14. E ali ele segue, né? Adiante, os irmãos conhecem o texto que ele fala: guerra, rumor de guerra, nação contra nação, reino contra reino, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e que haveria ódio, nós seríamos odiados por causa do nome dele, e haveria traição, uns iam trair aos outros, e todo esse texto de Mateus 24, né, que relata tudo isso. E é isso aí que o apóstolo Paulo está mostrando para nós. Esse é o tempo que nós temos que observar. Porque, como já falamos aqui uma vez, uma outra pregação, Mateus 24 está se cumprindo hoje nos nossos dias. Porque tudo que está relatado ali, irmão, os nossos olhos estão vendo, os nossos ouvidos estão escutando as notícias, as imagens, tudo está mostrando o que Jesus deixou relatado em Mateus 24. E isso aí é que o apóstolo Paulo nos chama a atenção. É hora de despertar do sono, porque tem muitos cristãos que estão dentro da igreja, mas que não estão atentos a isso. Ele não está atento ao tempo, ele não está prestando atenção em tudo que está acontecendo à sua volta. E tem muitos que já não acreditam mais que Jesus vai voltar. Eles não estão vigilantes, esperando o retorno de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele nos dá a orientação para despertarmos do sono. E ele diz, né, no versículo 12: a noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. A noite e o dia. A noite são trevas. Então, a noite para nós já passou, já ficou para trás, porque eram as trevas aonde nós estávamos, da onde Jesus nos tirou, porque a palavra diz que ele nos tirou das trevas
e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Por isso estamos aqui. Então a noite para nós já passou, já ficou para trás e o dia já raiou para nós. Por isso nós estamos aqui. E foi através de quê? Através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Você pode glorificar a Deus por isso, porque você está aqui através daquele sacrifício. Só que hoje muitas pessoas não aceitam, muitas pessoas rejeitam o sacrifício que Jesus fez na cruz. Não querem Jesus. Essa é a verdade, irmãos. Tem muitas pessoas que não querem Jesus. Você fala de Jesus, você fala do amor de Deus, você fala que Jesus está voltando para buscar a igreja, a pessoa fica te olhando como se você estivesse falando um absurdo. Mas nós estamos aqui porque nós queremos a presença de Deus. Nós estamos aqui porque nós estamos em vigilância, nós estamos observando o tempo, nós estamos rejeitando as obras das trevas, porque nós queremos estar na luz. Como a palavra de Deus fala para nós, que Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Está registrado, para nós confirme, João 8,12. Ali manda nós nos revestimos da arma da luz. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós estamos aqui porque nós queremos essa luz que é Jesus. Nós não queremos mais andar em trevas, nós queremos andar na luz que é Jesus. Jesus é a luz do mundo. Se andarmos com Ele, não andaremos em treva, mas teremos a luz da vida. Aleluia, irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor, Porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui na presença dEle, para ouvirmos a palavra dEle, para recebermos a orientação da sua palavra. Aleluias. O versículo 13 fala para nós, de Romanos 13, capítulo 3, versículo 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, em contendas e inveja. Essas são as obras das trevas, irmãos? Desonestidade, glutonaria, contendas, inveja, dissoluções, bebedeiras, tudo isso são obras das trevas. E a palavra de Deus, ela tem a orientação para nós sobre isso. Essas obras são do mundo. Essas obras pertencem ao curso do mundo. E nós que estamos na luz, nós não temos mais nada a ver com o mundo. E a palavra de Deus, ela nos orienta, Está registrado, vamos conferir aqui o que estamos falando, Que está registrado em... Aleluias. Vamos ver... que fala Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E em 1 João, vem falar para nós, 1 João 2, de 15 a 17, olha o que fala para nós, a orientação que dá para nós. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, é do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a orientação para nós que o apóstolo Paulo nos dá aqui é nós não amarmos o mundo. Mas hoje, infelizmente, tem pessoas que estão dentro das igrejas, mas ele ainda tem amizade com o mundo. Ele ainda carrega com ele alguma coisa do mundo. Ele está dentro da igreja, ele se apresenta como servo de Deus, mas ele ainda tem amizade com o mundo. Ele ainda traz consigo coisas do mundo, práticas do mundo. Mas a palavra de Deus nos orienta a não amarmos o mundo, a não termos amizade com o mundo, porque a palavra de Deus é bem clara: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, nós lemos ali: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, e não tem como estar, porque o nosso Deus é santo. O nosso Deus é santo, e Deus não se mistura com aquilo que é profano, com aquilo que é das trevas, com aquilo que é imundo. Deus não se mistura. Aquele que se diz que é servo de Deus, aquele que se apresenta como servo de Deus, ele tem que fazer a diferença. Mas hoje tem pessoas que ele está um pé dentro da igreja e um pé no mundo. Ora ele está aqui, ora ele está lá fora. Ele vem aqui, mas de vez em quando dá uma voltinha lá fora. Ele sente falta, ele sente saudade das práticas lá de fora. E não está no tempo disso. O apóstolo Paulo está bem claro, falando para nós: rejeitemos as obras das trevas e nos revestimos da luz. E quem é luz? Jesus. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz. A palavra é luz. A palavra é luz. Lá no Salmo 119, no versículo 105, olha o que fala para nós sobre a palavra. Aleluia. Louvado é teu nome, Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para que serve a luz? Para iluminar. E a palavra é que nos conduz. A palavra nos conduz para andarmos na luz. E nós temos que andar na luz, como Jesus está na luz. Que Ele é a luz do mundo. É Ele que é a luz do mundo. E nós também temos que ser luz lá fora, né, irmãos? Lá fora nós temos que resplandecer, nós temos que mostrar, nós temos que transparecer, deixar transparecer a luz de Cristo em nós. Porque a pessoa olhar para nós, ela tem que ver em nós o brilho de Deus, o brilho do Espírito Santo. Porque nós não somos mais trevas. Nós não somos mais da noite, nós somos da luz, nós somos do dia. Aleluias, louvado é o nome do Senhor. Aleluias. 2 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 3, o 4, depois o 9 e o 10. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Amém, irmãos? Essa é a orientação. Os escarnecedores, né, que estão cheios por aí, né, irmãos? Cheios por aí. E eles não acreditam mais que Jesus vai voltar. Falam que houve essa promessa há muito tempo, mas tudo permanece como desde a criação, porque eles não observam mais a palavra. Porque a palavra, irmão, é a nossa direção. Nós temos que olhar para a palavra que está identificando para nós que Jesus está voltando. Como diz o pastor Daniel domingo, né? Maranata, né? Nós estamos aguardando, ansiosos, a volta de Jesus. Porque se nós olharmos, irmãos, a nossa volta, cada dia que passa, tudo está pior. Tudo está pior. E quando o apóstolo Paulo fala para nós que a nossa salvação agora está mais próxima do que quando aceitamos a fé, porque eu não sei quanto tempo cada irmão tem de conversão, que está na presença de Deus. Mas vamos analisar que uma pessoa que está há 5 anos na presença de Deus, hoje, a salvação dele está mais próxima do que quando ele aceitou a fé, há 5 anos atrás. Porque cada dia que encerra é um dia com mais proximidade da volta de Jesus. É por isso, irmãos, que nós não podemos descuidar. É por isso que nós temos que ficar atentos. Não podemos descuidar. Como a palavra disse ali, o Senhor virá como um ladrão. E o ladrão, ele não avisa quando ele vai na casa de alguém, né? Ele bate lá na porta e fala assim, aqui, ó, amanhã eu vou vir assaltar a sua casa. O ladrão faz isso. Ele vem quando você não está esperando. Então Jesus comparou a vinda dele como um ladrão. Por quê? Para isso nos mostrar a importância da vigilância. Porque nós não podemos servir o Senhor de qualquer maneira, estarmos dispersos, não prestarmos atenção na palavra, não prestarmos atenção nos acontecimentos, porque aí está tudo mostrando, irmãos, na natureza, está mostrando que Jesus está voltando. A iniquidade, irmãos, como fala em Mateus, como a iniquidade, como a maldade se multiplicou. Às vezes a gente vê uma reportagem, uma notícia, você fica assim, paralisado, porque você fala como pode um ser que foi criado à imagem e à semelhança de Deus praticar tal coisa contra o seu próximo, porque a palavra manda nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, mas hoje não tem mais isso, irmãos. Hoje o amor esfriou em muitas pessoas. Hoje não tem mais empatia. A pessoa não consegue se colocar no lugar do outro que está passando por uma luta, por uma dificuldade. Hoje a pessoa, qualquer coisa, quer bater, quer matar, mata-se por pouca coisa. Então isso aí é uma evidência da volta de Jesus, irmãos. Porque Jesus deixou tudo aqui para quê? Para que nós ficássemos atentos. Porque Ele revelou que quando isso começasse a acontecer, era para nós prestarmos atenção, porque estava chegando o momento dele voltar. E cada dia que passa é um dia a menos.
Cada dia que passa está evidenciando que Jesus está voltando. Lucas 21, do 25 ao 28. Nós estamos lendo esses textos, irmãos, é onde vem confirmar a palavra que Paulo deixou para nós. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, a perplexidade bramando o mar e as ondas, homens desmaiando de terror, a expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aí, irmão, mais uma confirmação da palavra de Deus que está chegando o momento. Porque tudo isso que nós lemos ali já está acontecendo. As pessoas estão desnorteadas, andando de um lado para o outro sem saber o que fazer. Nós vemos aí uma nação contra outra nação, né? O terror espalhado pela terra, porque a gente vê nas reportagens em cidade que elas estão sendo aterrorizadas por pessoas, né, que praticam crimes, assaltos, roubos. Outro dia eu estava vendo a reportagem, uma cidade que me fala a memória agora o nome, as pessoas estão aterrorizadas, não podem sair na rua porque estão com medo. As pessoas estão ficando trancadas dentro de casa porque não pode sair. Às vezes no portão das suas casas está correndo o risco de ser assaltada, de ser morta, por causa de, às vezes, um relógio que está usando, um celular que está usando, ou o carro que ele está chegando na sua casa, ali ele é abordado na rua, e se ele tiver alguma reação, a sua vida é tirada. Então, irmão, todas as coisas estão direcionadas para a volta de Jesus. Nós temos que buscar em Deus, cada dia mais, irmãos, nos fortalecermos na graça, no poder de Deus, nos enchermos do Espírito Santo, porque só assim nós conseguiremos vencer os dias maus. Porque hoje nós estamos vendo que os dias estão maus, mas a palavra fala que virão ainda dias mais trabalhosos, como nunca houve sobre a face da terra. Ainda virão dias piores como nunca houve. Então, irmãos, vamos fazer a nossa parte. A parte do Senhor é nos ajudar, é nos dar força, nos dar graça, mas nós precisamos ler a palavra, nós precisamos observar a palavra, nós precisamos praticar a palavra, nós precisamos obedecer a palavra, porque se é uma coisa que o Senhor requer de nós, a obediência. É obediência, irmãos. Temos que vigiar, temos que obedecer a Deus. Seguir as orientações, porque às vezes a palavra dá uma orientação e nós fazemos de outro jeito. Às vezes o Senhor fala, é assim que você tem que fazer, eu vou e faço de outro jeito. Ou às vezes Ele orienta, não faça isso, aí nós vamos e fazemos. Aí nós estamos na contramão da palavra. E aí com Deus, irmãos, não funciona. Ou nós somos ou não somos. Ou somos 100% ou não somos. Porque com o Senhor não tem 50%, 10%. Ah, eu sou de Jesus 10%.
Os 90% eu sou para mim mesmo, eu faço do meu jeito. Eu faço 50% do que a palavra ensina, 50% eu faço do meu jeito. Não funciona com Deus, irmãos. Não adianta, não sou eu que estou falando, não. Não estou criticando ninguém, não estou julgando ninguém. Mas o nosso Deus é um Deus de perfeição. Ou nós somos servos ou não somos. Ou nós servimos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, ou então nós servimos ao mundo. Porque para estar dentro da igreja, mas não ter mudança, estar dentro da igreja, mas não fazer o que a palavra manda, é preferível ficar lá fora e fazer a vontade do mundo. Seguir o curso do mundo. Mas tem pessoa que quer seguir a Deus, mas quer também um pouquinho do curso do mundo. Não funciona, irmãos. Não funciona. Porque vai chegar no final, né? Aquela frase que vai ser dita: eu não te conheço. Senhor, eu orei, eu cantei, eu preguei, eu fui em vigília, eu fui em todos os cultos. E vai ouvir: você fez tudo isso, mas eu nunca te conheci. Imagina, irmãos, a pessoa ficar 10, 20, 30 anos dentro da igreja e quando chegar o momento do arrebatamento, ele ficar para trás. E ouvir o Senhor dizer: você fez tudo isso, mas eu nunca te conheci. Porque existem muitos lugares, irmãos, que são chamados de igreja, mas que a presença de Deus, ela já não está mais. Por causa de quê? Por causa das práticas. Porque tem lugares que estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Tudo pode, para manter aquele lugar superlotado, cheio, ele tem que trazer um pouquinho lá do mundo para a igreja. Porque se eu não trouxer um pouquinho assim, as pessoas usam muito isso assim, relacionado a jovens. Se eu não trouxer isso aqui para a igreja, o jovem não fica. O jovem tem que ficar na igreja por causa da palavra, não é por causa de entretenimento. Não é por causa de apresentações, não é por causa de eventos. Ele tem que ficar na igreja por causa da palavra. É a palavra, é a presença de Deus que tem que atrair as pessoas. As pessoas na igreja, irmãos, não é entretenimento, não é eventos, não é coisa mirabolantes, como a gente vê, que às vezes você abre as redes sociais, você fica até assustada com as coisas que estão acontecendo dentro dos lugares que ainda tem coragem de dizer que é a igreja que está louvando a Deus. E muitos fazem dizendo que é Deus que mandou, que é a orientação de Deus que tem que fazer. Irmãos, e aqueles que estão lá, estão por quê? Não conhecem a palavra. Não conhece, irmãos. Então eles aceitam aquilo que estão escutando, eles aceitam. Não conhece a palavra. Agora, quando a pessoa conhece a palavra, se ele ouvir algo, ele sabe discernir se aquilo ali está na palavra. Então ele fala: opa, isso aí não está na palavra. Porque hoje muitos já deixaram a palavra de lado. Quem está falando é o homem. O homem é que está falando. E quem está embaixo está acatando porque não conhece a palavra. Por isso a importância, irmãos, de conhecermos a palavra. Nós não podemos pegar a palavra só o dia que viemos à igreja, não, irmão. Chega aqui, senta, igual nós pedimos para a Bíblia aqui em Romanos, lê, acompanha, aí vai embora para casa, coloca a palavra lá no criadinho da cama, e aí hoje é quarta. Aí se vier no culto sexta, pega de novo. Ou se vier só domingo à noite, aí ele vai lá à noite, pega a Bíblia,
e vem para a igreja. Ele não se preocupa em ler em casa, em ter o seu momento com Deus, em ter o seu momento de meditação. Então, como que ele vai discernir esse tempo que o apóstolo Paulo fala para nós? Que nós temos que conhecer o tempo. Nós temos que entender, discernir o tempo. Nós temos que olhar à nossa volta no que está acontecendo e compararmos com a palavra. Porque tudo que nós falamos aqui, é que os irmãos já conhecem, que são textos, né? E já ouvimos várias ministrações, né? Como Mateus 24, Lucas 21, que fala sobre a volta de Jesus, né? Pedro, lá onde nós lemos 2 Pedro, todos esses versículos nós já conhecemos, que nós já ouvimos ministrações sobre eles, que falam da volta de Jesus. Então, por que conhecemos? Porque meditamos na palavra. Porque nós temos que ter o nosso tempo com Deus, né, irmãos? Nós precisamos, aqui, nós estamos em comunhão com os irmãos, e é bom estarmos em comunhão, que a palavra orienta. Quão bom, quão suave é estar em comunhão e união com os irmãos, né? Mas nós temos que ter o nosso particular também com Deus, lá na nossa casa. Tem bênçãos que nós recebemos aqui, coletivamente. E tem bênçãos que nós recebemos lá na nossa casa, no nosso cantinho, no nosso particular com Deus, quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós clamamos ao Senhor por algo que estamos precisando. E nós recebemos essa bênção lá na nossa casa, lá no nosso particular com Deus. Mas há necessidade de estarmos aqui, porque tem pessoas que acham que não. Igual hoje é um culto de oração. Tem muitas pessoas que pensam assim, não preciso de ir lá não. Eu oro aqui mesmo. Eu dobro meu joelho e oro aqui, tá bom, não preciso ir lá na igreja para eu orar. Precisamos sim, irmãos. É tão bom estarmos aqui em comunhão, juntos orando, num só propósito, que é buscar a presença de Deus, é nos enchermos do Espírito Santo. Nós temos que amar, nós temos que ter alegria de estar na casa do Senhor. Nós temos que ter alegria, como eu sempre falo aqui, eu tenho muita alegria de vir para a casa do Senhor. Se eu não estiver aqui, irmãos, no dia do culto, é porque alguma coisa aconteceu. Porque se estiver bem, e Deus me der força e graça, eu estarei aqui até que o Senhor venha ou até que o Senhor me chame. Porque eu amo estar na casa do Senhor. E para nós, irmãos, é privilégio. É um privilégio nós podemos estar aqui. Quantos gostariam de estar, mas não tem força para vir? E nós passamos lutas, dificuldades, momentos difíceis, mas o Senhor nos dá força, nos dá graça. Porque às vezes temos às vezes um dia cansativo, atribulado, com lutas, com problemas, mas chega a noite, quando nós passamos daquela porta para dentro, o Espírito Santo nos abraça, e quando nós retornamos para a nossa casa, nós voltamos com o coração alegre, nós voltamos fortalecidos, renovados, restaurados. E quem que faz isso, irmãos? A não ser Deus. O nosso Deus, aquele que deu a vida por mim e por você. Então eu quero dizer para você nesta noite, valorize aquilo que Deus fez por você. Não deixe que nada, nem ninguém, venha te atrapalhar de servir ao Senhor. E não deixe que nenhum impedimento, porque às vezes aparecem umas coisas tão pequenininhas, né, irmãos, que atrapalham a gente a vir, né? Aí fala assim, mas aconteceu isso aqui, hoje eu não vou não. Às vezes aquele dia que você fala, hoje eu não vou, era o dia da sua bênção. Era o dia da resposta que você está esperando. Então não deixe, irmãos, que nada te afaste do amor de Deus. Nem a luta, nem a dificuldade, nem a enfermidade, nem a batalha. Porque se for perguntar, que todos nós enfrentamos lutas e batalhas, né, irmão? Todos nós enfrentamos lutas todos os dias, mas nós temos que agradecer a Deus, porque estamos aqui.
Estamos de pé. Por que estamos de pé? Pela nossa força? Não. Pelo nosso Deus, porque Ele que nos sustenta. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, né? O que nós não expressamos, o que nós não falamos, que o Espírito Santo no decorrer, né, da sua noite, que Ele venha continuar ministrando no seu coração. Mas nunca se esqueça disso. Busque a Deus. Independente do que você estiver vivenciando. Eu não sei o que você está vivenciando. Assim como você não sabe o que eu estou vivenciando. Mas não deixe que nada roube a sua comunhão com Deus. Que nada impeça de você estar aqui para buscar a Deus. Amém, irmãos? E juntos vamos continuar caminhando, aguardando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Jesus.